ela ajuda a pensar. Nós temos investimentos que são movidos pelo mercado interno de produção e consumo de massa, que no caso de serviços funcionou e no caso da indústria funcionou menos. Nós temos a infraestrutura, investimento em infraestrutura econômico-social, onde, de fato, no segundo governo Lula, houve um resgate dessa função do setor público, no PAC. E terceiro, a China e a Ásia estão nos oferecendo aqui uma nova frente de expansão. A conjugação dessas três frentes te permite sustentar um processo de crescimento rápido, se você souber aproveitar bem. É aqui, porque estamos no BNDES, o investimento é a variável fundamental do crescimento e da transformação a longo prazo. Então, é bom a gente ter uma referência para pensar por onde que as coisas vão, e eu sugiro essa referência que está reproduzida lá no documento de planejamento. E, finalmente, essas coisas têm que ser potenciadas com encadeamentos produtivos. Deixa eu só dar um número para vocês, porque não acabei gastando muito tempo com a marca, eu não tinha preparado direito. Isso aqui é a taxa de investimento a preços constantes desde os anos 70. Então, houve, eu não coloquei aqui, mas de 2003 a taxa de investimento foi de 14%, ela pulou 5 e poucos pontos percentuais. Aqui, não está dando aqui, porque isso aqui é média, tá certo? 5 e poucos pontos percentuais foi o aumento da taxa de investimento de 2003 a 2010, tá certo? Isso aqui são médias, e elas me dizem o seguinte: eu estou com a preços constantes de 2000 com 19,3%, não são os 26% dos anos 70, precisam ser? É uma pergunta que os macroeconomistas não sabem responder, precisa entrar na composição do investimento, se vai ser muito em infraestrutura. Primeiro que não vai crescer a 7%, senão não precisa ter o investimento com 26% do PIB. A preços correntes foi menor que 26 nos anos 70. Primeiro isso. Segundo, que eu não sei qual é a composição desse investimento. Então, tudo depende da composição. Certo? E se eu fosse um investimento baseado em equipamento para fazer produto têxtil, com 22 eu dava conta, com 21 eu dava conta. Se for investimento para habitação, eu preciso me aproximar dos 25. Essa é uma grande dúvida que ninguém tem resposta para isso. Mas, de qualquer maneira, houve um forte aumento do investimento, e aqui eu fiz as contas, isso é um trabalhinho que nós tivemos operando nisso, o pessoal lá do IPEA comigo, com base nos dados do Fábio Freitas, que fez uma matriz de investimento, e do Thiago Miguel. Thiago Miguel é do BNDES? Ou do Petrobras. Petrobras, Então, o Thiago Miguel é do BNDES. É do BNDES? É do BNDES, eu acho. É isso mesmo. Enfim, ele fez lá, faz parte do trabalho lá acadêmico dele lá no Instituto de Economia, junto com o Fábio Freitas, eles sacaram uma matriz de investimento, e com base nessa matriz de investimento é possível verificar. Infelizmente, as contas nacionais param em 2009, anuais, né? Agora que vai ser reeditado. Então não dá para saber o que aconteceu depois de 2009. 2004, 2008, não sei se é sorte de iniciante, mas deu, assim, cravou na mosca. Não é isso que eu quero mostrar, não. Não, desculpa, não é essa, eu separei a tabela errada. Mas eu quero dizer o seguinte, é que nós tentamos verificar que a matriz te permite seccionar de diferentes maneiras, né, abrir o investimento. Então nós fomos olhar o que tinha acontecido naqueles setores que são tipicamente de consumo de massa. Deu um crescimento de 2004 a 2008 de 10%. O crescimento total do investimento foi 10%. E foi aproximadamente 10% também o investimento voltado para o mercado interno de consumo de massa, de 10% o investimento voltado para infraestrutura e de 10% o investimento, o crescimento anual, voltado para recursos naturais. Pode ter sido coincidentemente, né, podia ter sido 8 e 12, mas no entorno disso, que mostra que há uma simultaneidade do investimento nessas três frentes. Claro que a infraestrutura pesa 50% total,
consumo de massa pesa os 25 a 30 e o resto é recurso natural. Bom, então, sim, e mais. De 2010 a 2013, a taxa média de investimento permaneceu. O investimento não caiu de forma procíclica no governo Dilma, a não ser possivelmente em 2014. Ele se manteve, mais ou menos, o que mostra que estão aí operantes essas frentes de expansão. Resta saber se elas vão se fragilizar ou vão, né, se fortalecer. Eu tenho um balanço sobre impulsos e freios ao processo de investimento. Em cada um desses 3 segmentos, eu vou deixar isso para depois dos debates, né, tem todo um diagnóstico de quais são os impulsos, quais são os freios, nessas 3 frentes de expansão. Eu vou só fazer 2 comentários, talvez finais, uns 3 minutos para cada um. Que é o seguinte, fazer algumas perguntas. Vocês vão voltar depois às perguntas, tá? Vai ter chance de... Tá ótimo, tá ótimo. Então deixa eu só fazer aqui para não... que eu acho que está no momento da gente fazer as perguntas, né? As perguntas, as críticas e tal. Então, eu faria aqui algumas perguntas sobre tendências favoráveis nas frentes de expansão. A primeira é sobre recursos naturais. Eu acho que tem 4 problemas aqui nessa frente. Claro que o investimento do governo foi forte aí, tanto na Petrobras como na agricultura, enfim. Mas tem 4 perguntinhas que não são só para o Brasil, não, são para a América Latina como um todo, sobre a questão da governança dos recursos naturais. Primeiro, para ser com propriedade estrangeira, a China está comprando tudo. Tudo. Entra por onde pode, negocia, a China é pragmática e está no trabalho dela. Ela compra matéria-prima cara e vende barato produto industrial. Ela quer inverter e a estratégia dela, montada em cima de 13 mil trilhões de dólares, é sair comprando acesso, né? Isso é um bom trabalho para fazer. Eu sou favorável a que se use com a China na América Latina, no Brasil, a estratégia chinesa, os capitais estrangeiros lá na China. Saudemos a estratégia chinesa, tá certo? Que é de absorver, controlando, etc., além de joint venture. Segundo, destruidora da natureza, porque é mais pressão sobre o recurso natural. Terceiro, com geração da renda da terra, tá certo? Em favor dos acionistas, que é o caso, por exemplo, da Vale do Rio Doce. Na Petrobras, eu acho que o regime de partilha protege isso. No resto da América Latina há problemas, a Kirchner perdeu uma batalha histórica, aliás, fez do Perón essa questão lá na Argentina, mas é uma grande pergunta para a América Latina. E quarto, do tipo enclave, para fazer enclave mineiro, é para fazer um porto chinês no Equador com mão de obra, sei lá, importada da China, é isso? É isso? Então, são advertências que a gente tem que fazer nesse momento em que nós estamos sob fronteira mundial de recursos naturais. A segunda pergunta é investimento em infraestrutura sem encadeamentos produtivos. Quais são os encadeamentos gerados pelos investimentos em infraestrutura? Terceiro, consumo de massa no Brasil e produção em massa na China, porque o modelo tem que ser de produção e consumo de massa. Não é só de consumo de massa, certo? Então, aí vem toda a pergunta de como aumentar a taxa de investimento em geral, que é uma discussão que eu vou deixar para depois, né? E o que faz com a indústria. E aí a gente tem estudado a indústria, eu vou concluir com esse ponto, tá? Porque o ponto de investimento não pode ficar de fora. Eu acho que foram concedidas desonerações no lugar errado. Os industriais tiveram uma boa rentabilidade nos anos 2000, e embora ela tenha caído, ela continuou bastante razoável nos anos 2010. Então o problema da indústria não é de rentabilidade corrente. O problema da indústria é dos estímulos certos para expandir. E o estudo que eu fiz um estudo sobre os anos 90, onde concluí que houve muito investimento em modernização e pouco investimento em expansão e diversificação. Estava escrevendo as conclusões de um paper que fiz com o pessoal do IPEA sobre investimento, e eu já disse isso em algum lugar. Estava desconfiando, sem os dados que eu tinha dos anos 90, estava desconfiado de que os investimentos foram principalmente feitos em modernização e muito menos em expansão e diversificação. Ainda falta fazer esse estudo,
que é uma coisa que nós fizemos, perguntando uma amostra com representatividade universal, lá no final dos anos 90. Não tem esse estudo ainda, mas desconfio que a indústria esteja ali, nas proximidades da plena capacidade. Portanto, é o ponto em que ela investe mais e esteja evitando a expansão e diversificação. Por quê? Ou seja, elas têm uma boa rentabilidade, mas elas evitam a aposta para o futuro, certo? Eu acho que tem duas respostas para isso. O porquê? Primeiro é que o mundo não está com capacidade ociosa para tudo quanto é lugar. Se eu sou, metade da empresa do Brasil de empresas multinacionais, certo? Que tem lá capacidade ociosa na casa matriz, e já começa a ter capacidade ociosa, quem sabe, lá na China, eu vou investir no Brasil por quê? E se eu não tiver capacidade ociosa na China, eu vou investir na China ou no Brasil? Porque elas estão em todos os lugares. Essa questão de inserção nas cadeias globais de valor, isso é uma bobagem. Não existe, aliás, cadeia global de valor, existe cadeia regional de valor. Regional. É a cadeia asiática, a cadeia europeia, a cadeia norte-americana. Mas aqui fora disso. Certo? Então, ninguém diz por onde que vai fazer as cadeias globais de valor, aumentando a abertura da economia, etc. Vai resistir, crescer e investir se o mercado interno for favorável a isso. Nosso crescimento da indústria sempre é pelo mercado interno, fazendo alguma coisa que a gente pode chamar de growth-led exports. Em vez de ser export-led growth, que a gente não tem condições de fazer isso, é growth-led export. A exportação que aumenta, vai aumentando o coeficiente de exportação, porque você investe muito para o mercado interno e ganha musculatura com isso. Que é a nossa história da expansão exportadora, tá certo? Então, a minha forte desconfiança é que o investimento na indústria foi sobretudo em modernização. Porque investir em modernização é beleza. Você vai, coloca pouco dinheiro em relação ao seu capital já investido, aumenta a rentabilidade, aumenta a produtividade, coloca máquina moderna, etc. E isso te dá até aumenta um pouquinho a capacidade. Mas isso significa fazer uma planta nova, um greenfield, tá certo? Não significa também diversificar. E nós temos problemas tanto pelo lado das velhas indústrias de intermediários que foram privatizadas, a petroquímica e a siderúrgica, como pelas novas indústrias de intermediários, que são as densas em tecnologia, enfim, toda a parte eletrônica, etc. E nosso rombo de balanço de pagamentos enorme nos últimos tantos anos mostra que não houve investimento em expansão e diversificação. Porque não está longe da capacidade plena. Porque se tivesse sido feita substituição de produção interna por importação, estaria aumentando a capacidade ociosa e não está. Então nós temos aqui um problema de dar os incentivos corretos para o setor industrial. São incentivos, descarregar realmente muito incentivo para investimento. É um custo para o Brasil. Isso é claro, que sai do orçamento esse incentivo. Mas como a gente não tem saída para o Brasil, o desenvolvimento brasileiro a médio e longo prazo, senão a recuperação da indústria, não tem outro jeito. Tem que realmente estudar com carinho cada setor para ver como é que bota esse pessoal para voltar a investir em expansão e investir em diversificação. Certo? Senão a gente não tem lá muita saída. E eu, por enquanto, fico por aqui. Eu estou apenas começando a enunciar dúvidas, eu tenho que amadurecer essas coisas todas, mas para começar a bater uma bola, acho que sim. Obrigado.